De volta aos nossos estudos, vamos retornar aí nesse bloco, tá? Dar continuidade aí acerca do poder regulamentar, tá? Senhores, eu vou me permitir aqui fazer uma breve revisãozinha, tá? Bem rápida do que a gente falou, para você poder se situar. Professor, mas aí enrola demais. Cara, deixa eu te falar, direito administrativo não adianta você querer correr, tá? Você vai estudar 10 vezes e não vai entender. Então, a gente tem que trabalhar com qualidade, com calma, que você vai conseguir entender esse conteúdo e nunca mais errar e ter medo dessa matéria que é tão fácil e tão tranquila, tá? Então, olha só, o que nós estamos estudando, senhores? Poderes administrativos. São os poderes que eu vou conferir para a administração pública para que ela possa, né, cumprir a sua função, não é isso? Aqui nós temos vários poderes. Nós falamos do poder vinculado, que ocorre quando a lei não dá margem de liberdade para o agente público, lembra? Ela determina o que tem que ser feito, como deve ser feito, no momento que deve ser feito. Por outro lado, eu tenho o poder discricionário, que nós já vimos também, que é exatamente o contrário. É quando a lei confere, né, concede ali para o agente público uma certa margem de liberdade no que tange conveniência e oportunidade, que nós chamamos de mérito administrativo, não é isso? Nós vimos o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? É a capacidade, é o poder que eu concedo para a administração pública, para ela o que? Escalonar, estabelecer uma hierarquia entre os órgãos, entre os agentes públicos de uma mesma pessoa jurídica, não é isso? Nós temos o poder disciplinar, que nós já estudamos também, que é a capacidade, o poder que a administração pública tem de apurar e aplicar sanções administrativas para quem tenha vínculo direto com ela, vínculo especial, servidores públicos ou particulares com vínculo especial. E nós estamos estudando o poder, né, regulamentar, também chamado de poder normativo. É isso aqui que a gente está estudando. O que nós vimos no encontro anterior? De forma bem resumida, tá? O poder regulamentar nada mais é do que a competência, a capacidade que eu vou conceder para os chefes do poder executivo de editar decreto regulamentar, também chamado de decreto executivo, que vai o quê? Sem inovar e sem contrariar a lei, vai regulamentar. Por isso que o nome é decreto regulamentar. Vai regulamentar uma lei, né? Beleza? E também eu tenho poder regulamentar, né, também chamado de normativo, quando eu concedo a determinadas autoridades administrativas, aí aqui um conceito mais amplo, né, a capacidade de editar normas, não é isso? Normas secundárias, que estão abaixo da lei. Beleza, até que a gente viu isso, não é isso? O que nós falamos no bloco anterior? Esse decreto regulamentar aqui, que é o que a gente está estudando, que é o que cai em prova, tá? Esse decreto regulamentar aqui, ele tem algumas características. Ele é uma norma secundária e por isso não pode inovar no ordenamento jurídico. Não pode criar obrigações e direitos autônomos que não estavam previstos na lei. Não é isso? Beleza. Esse decreto regulamentar, que é a capacidade que o chefe do Poder Executivo tem de regulamentar uma lei, ele pode regulamentar qualquer lei? Não, só é aplicado para leis administrativas. Leis foram criadas para serem destinadas para a administração pública, como a lei de licitações. Não é isso? O que mais nós vimos? Esse decreto regulamentar aqui, esse poder que o chefe do Poder Executivo tem para regulamentar uma lei, não pode ser delegado. Ou seja, é indelegável essa competência. Só o chefe do Poder Executivo pode exercer. Não é isso? Beleza. Aí você vai ver agora comigo nesse bloco que o poder regulamentar, ele nada mais é do que a capacidade que eu concedo aqui para o chefe do Poder Executivo de editar decreto regulamentar, regulamentando uma lei, ou, segunda hipótese última, tá? E última aqui, tá? Capacidade do chefe do Poder Executivo de editar o que a gente chama agora de decreto autônomo. Cuidado.
Cuidado, são coisas diferentes, tá? Decreto regulamentar é diferente de decreto autônomo, apesar de ambos serem de competência dos chefes do Poder Executivo. Apesar da Constituição só falar do presidente, pelo princípio da simetria, eu concedo também aos governadores e prefeitos. Beleza? Professor, mas o que é esse tal de decreto autônomo? Decreto regulamentar você já ensinou. É isso que nós vamos trabalhar nesse bloco, tá? Olha só. O decreto autônomo, ele encontra-se previsto no artigo 84, tá? Inciso 6º da Constituição Federal. O artigo 84 da Constituição Federal, senhores, ele vai estabelecer as competências privativas do presidente da República, tá? Lembrando que, apesar da Constituição falar só do presidente da República, também se aplica a governadores e prefeitos. Beleza, beleza. O que é isso, professor? O decreto autônomo está previsto na Constituição, tá? E ele fala o seguinte, ó. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto, ele não fala autônomo, o nome autônomo aqui, ó, é dado pela doutrina, tá? Sobre o quê? Cuidado. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas e não criar ou extinguir órgãos públicos. Primeira hipótese. Segunda hipótese, calma que eu vou detalhar. Segunda hipótese, o decreto autônomo serve para extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Então presta atenção, presta atenção. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. O decreto autônomo ele só pode ser utilizado para essas duas hipóteses. Tá? Não inventa. Decreto autônomo não pode ser utilizado para outra coisa. Eu só posso utilizar, eu, chefe do Poder Executivo, presidente da República, governadores ou prefeitos, eu, né, chefe do Poder Executivo, só posso editar, tá? Só posso expedir decreto autônomo se for para, primeira hipótese, organizar, né, o funcionamento da administração pública federal, a qual eu sou chefe, não é isso? Desde que, cuidado, olha aqui, desde que. Então, senhores, o decreto autônomo, primeira hipótese, organizar funcionamento da administração pública. Aí ele coloca a administração pública federal porque eles mencionam o presidente da República, tá? Mas governadores da administração pública estadual, prefeito da administração pública municipal também pode, tá? Organizar o funcionamento da administração pública, aí cuidado, olha os limites. Desde que não implique, ou seja, não gere, né, aumento de despesas e também desde que não seja para criar ou extinguir órgãos públicos. Por quê? Porque se eu quero organizar a administração pública, mas para isso eu estou criando ou extinguindo órgão público, senhores, isso eu só posso fazer por lei, eu não posso fazer por decreto autônomo. Então olha o limite. Chefe do Poder Executivo, você pode, mediante decreto autônomo, organizar aí o funcionamento da administração pública, desde que essa organização que você esteja fazendo através do decreto autônomo não gere aumento de gastos, porque se tiver aumento de gastos tem que ser por lei. Porque quando é por lei, senhores, tem que passar pelo Congresso, tem que passar pela Câmara e pelo Senado. A Câmara e o Senado tem que aprovar. Então, se for gerar aumento de gastos, não pode essa organização que o senhor está querendo fazer, tá? Ser feita por decreto autônomo. Porque você vai aprender comigo que o decreto autônomo, ele é chamado de autônomo por quê? Porque ele não passa pelo Congresso Nacional. Ele não passa pelo Congresso Nacional. O presidente ali, o governador, o prefeito, né? Cada um na sua área ali, quando ele vai expedir ali um decreto autônomo, ele expede o decreto e acabou, já está valendo, tá? Não depende de aprovação do Poder Legislativo, tá? Então, senhores, eu posso organizar aqui, estabelecer o funcionamento da administração pública desde que não gere aumento de gastos e também desde que eu não esteja criando ou extinguindo um órgão público. Porque se eu quiser criar ou extinguir um órgão público, também tem que ser por lei, também tem que passar pelo Congresso Nacional, no caso do presidente. Beleza? Fácil? Até aqui? Perfeito. Beleza, pessoal.
Vimos a primeira hipótese. E a segunda? Segunda hipótese que eu posso utilizar, segunda e última, porque o rol aqui é taxativo. Qual a segunda hipótese que eu tenho para poder utilizar o decreto autônomo? O decreto autônomo também serve para... Aí, cuidado, ó. Para. Só um minutinho, deixa eu trocar aqui a cor. Também serve para extinguir... Opa, você falou que não pode extinguir... Ei, não pode extinguir órgão público. O decreto autônomo pode ser utilizado para extinguir funções ou cargos públicos. Cuidado, cuidado. Quando vagos. Como assim, professor? Quando aquele cargo público não está provido, não está preenchido por ninguém, certo? Então presta atenção para você não errar isso aqui. Cuidado, tá? Eu não posso, por decreto autônomo, extinguir órgão público. Exemplo, eu não posso extinguir, por exemplo, a Receita Federal, tá? Que é um órgão público, né, da União. Porque por decreto autônomo não pode extinguir órgão. Mas eu posso extinguir o cargo público que está dentro da Receita Federal se tiver vago. Se tiver vago. Professor, e se o cargo tiver preenchido? Aí tem que ser por lei, também não pode por decreto autônomo. Então não confunda. Eu não consigo extinguir a Polícia Federal órgão, por decreto autônomo, mas eu consigo extinguir determinados cargos de agente de Polícia Federal que não estejam ocupados, que estejam vagos. Entenderam agora? Beleza? Professor, mais o quê? Mais nada. É só isso. Decreto autônomo só pode ser utilizado para essas duas situações. Beleza? Agora presta atenção. Presta atenção. Qual a grande diferença do decreto autônomo para o decreto regulamentar? Nós já vimos que ambos, tá? Tanto o decreto regulamentar como também o decreto autônomo é de competência dos chefes do Poder Executivo. Isso aqui é igual. A diferença está no quê? Nós vimos que o decreto regulamentar, ele é classificado como uma norma secundária, ou seja, está abaixo da lei, não é isso? Aí, cuidado. E o decreto autônomo? Senhores, aonde está previsto o decreto autônomo? Artigo 84 da Constituição Federal. Se o decreto autônomo ele tem previsão na própria Constituição Federal, que é a espécie normativa mais forte do ordenamento jurídico, pasmem, o decreto autônomo ele não é norma secundária, ele tem força de norma primária. Traduzindo, o decreto autônomo tem a mesma força de lei. Se o decreto autônomo é uma norma primária, tem a mesma força de lei, significa que o decreto autônomo pode inovar o ordenamento jurídico. Pode criar direitos e obrigações que não estavam previstas. Decreto regulamentar, por ser norma secundária, não pode inovar. Não é isso? Decreto autônomo, como é norma primária, tem a mesma força de lei, pode sim inovar o ordenamento jurídico. Beleza? Isso aqui é o que mais cai. Tranquilo até aqui? Fácil? Ótimo. Perfeito. Então, olha só. Diferentemente do decreto regulamentar, o decreto autônomo, por ser norma primária, tá? Ou seja, decorre da Constituição, pode sim inovar o ordenamento jurídico. Beleza? Por quê? Porque o decreto autônomo ele não serve para regulamentar a lei. Quem serve para regulamentar a lei é o decreto regulamentar. O decreto autônomo, independente, ele tem força. Ele não está ali para regulamentar a lei, não. Ele está ali para criar direito, criar obrigação nova, tá? Por isso que ele tem a mesma força de lei. Beleza? Tranquilo? Só que o decreto autônomo só pode ser editado, tá? Nos casos expressamente previstos no texto constitucional. Para organizar a administração pública desde que não gere aumento de gastos e não esteja criando ou extinguindo órgão público, ou para extinguir, só extinguir, não é criar, ou para extinguir cargos ou funções públicas quando vagos. Só isso. Beleza? Facinho? Facinho? Tranquilo. E aí, olha que interessante. O decreto autônomo,
ele, diferentemente do que ocorre com o decreto regulamentar, o decreto autônomo pode ser delegado. O presidente, né, ele pode delegar para quem? Para ministro de estados, qualquer ministro de estado, procurador-geral da República ou advogado-geral da União. Então, o decreto autônomo, que tem força de lei, norma primária, né, ele pode ser delegado. O decreto regulamentar, ele é indelegável. Viram as diferenças? Viram as diferenças? Fácil, tranquilinho, não tem mistério, não é isso? Olha lá, ó, te provo, ó, parágrafo único aqui, ó, do artigo 84, tá? Que fala das competências, lá na Constituição Federal, que fala das competências privativas do presidente da República. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, que é o que interessa pra gente. Inciso 6 fala do quê? Exatamente do decreto autônomo. Pode delegar para quem? Ministro de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União. Beleza? Tranquilo. Aí, olha só, senhores. Aqui, eu quero que você tome cuidado com um detalhe, tá? Se a prova vem pegando muito pesado, mas muito pesado, ela pode cobrar isso aqui, tá? Não costuma cair tanto, mas eu vou te preparar de forma completa, tá ok? Olha só que interessante. Então, o que a gente viu? O poder regulamentar é a capacidade, é o poder, é a competência que eu vou conceder para os chefes do Poder Executivo para editar duas coisas. Decreto regulamentar, não é isso? Visando a fiel execução da lei, ou decreto autônomo. Aí você tem que tomar cuidado com o detalhe. Porque o poder regulamentar não é a capacidade de criar uma norma, de regulamentar. Ou você faz isso por decreto regulamentar, ou você faz isso por decreto autônomo. Só tem uma coisa interessante. Olha que interessante. Olha que massa isso aqui. O decreto autônomo não tem duas hipóteses de incidência? Ou para organizar a administração pública, desde que não gere aumento de gasto, nem seja para criar ou extinguir órgão público. Ou, a linha B, ou para extinguir cargos ou funções públicas quando vagos. Você concorda comigo que quando o presidente, ele, através de decreto autônomo, ele está extinguindo um cargo ou uma função pública que não esteja preenchida, ele não está regulamentando nada? Ele só está extinguindo. Ele está criando alguma regra nova aqui? Ele está regulamentando, ele está apresentando algum direito, alguma obrigação? Ele está regulamentando, ele está criando alguma regra? Não, ele só está extinguindo um cargo que está vazio. O que a doutrina entende? Que quando o chefe do Poder Executivo edita decreto autônomo nessa situação específica aqui, para extinguir cargo ou função pública vago, ele não está exercendo poder regulamentar. Porque ele não está regulamentando nada, ele não está criando norma de nada, ele só está extinguindo. Na verdade, isso aqui, quando o presidente, através do decreto autônomo, extingue um cargo vago, esse ato do presidente não é um ato de regulamentar, né, algo. Ele não está regulamentando nada. Esse aqui é um ato concreto. O que é um ato concreto? É um ato de execução. Ele não está criando nenhuma norma. Ele só está executando. Então, senhores, isso só se a prova me pegando pesado, tá? Então, senhores, quando é que eu tenho poder regulamentar? Quando o chefe do Poder Executivo edita um decreto regulamentar, regulamentando uma lei, buscando sua fiel execução, ou quando ele edita decreto autônomo na hipótese de organizar a administração pública sem gerar aumento de gastos e também sem estar criando ou extinguindo órgão público. Porque quando ele expede decreto autônomo para meramente extinguir um cargo vago, isso aqui ele não está regulamentando nada. Então não é exercício do poder regulamentar. É um mero ato concreto. Beleza? Mas para efeito de prova, eu acredito sinceramente que a prova não vai aprofundar tanto e ela vai colocar de forma genérica. E se ela colocar de forma genérica, você marca correto. Traduzindo, olha lá a questão. Estaremos diante do poder regulamentar quando
o chefe do Poder Executivo edita um decreto regulamentar ou um decreto autônomo. Certo, certo. Ele não está especificando. Você só vai aplicar esse conhecimento se a banca exigir. Se ela colocar assim, ó. Estará o chefe do Poder Executivo efetivamente exercendo o poder regulamentar quando edita um decreto autônomo especificamente para extinguir um cargo vago? Aí nesse caso você vai colocar não, aí não, ele não tá. Aí ele tá te cobrando esse conhecimento específico. Mas confia em mim, tá? Na sua prova eu acredito que não vai aprofundar tanto. Beleza? Tranquilo até aqui, senhores? Beleza. Aí olha só que interessante. Nós temos agora, nós vamos falar, tá? Do famoso regulamento autorizado, que também é chamado de lacunas propositais, ou regulamentos delegados, ou deslegalização. Calma, 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 é fácil, presta atenção. Vem cá. Nós já vimos o quê? Nós já vimos decreto regulamentar, nós já vimos decreto autônomo, e agora eu vou falar com você de outra situação, tá? Outra situação, que é o que a gente chama do quê? Regulamento autorizado, tá? Regulamento autorizado. Isso aqui cai muito em prova com esse nome aqui, ó. Deslegalização. O que é isso aqui? Deixa eu te explicar o que é isso aqui, tá? Olha só que interessante. Esse regulamento autorizado, tá? Ele ocorre da seguinte forma. É um ato normativo secundário, ou seja, tá abaixo da lei, tá? Onde o legislador, ele estabelece, o legislador, tá? Deputados, senadores, né? O legislador, ele estabelece normas gerais sobre um determinado tema na lei, tá? Mas ele autoriza órgãos públicos técnicos do Poder Executivo a complementar essa lei. Por quê? Porque essa temática exige conhecimento técnico que o legislador reconhece não possuir. Professor, não entendi nada. Presta atenção, senhores. Olha só. Você concorda comigo que existem temas que são técnicos? Para você poder discutir sobre aquele assunto, você tem que ter um conhecimento sobre aquela determinada temática, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos falar aqui de telecomunicação. Quando eu falo de telecomunicação, rádio, TV, como é que funciona um sinal? Para que serve uma antena? Como é que esse sinal ele é captado? Como é que aquela imagem aparece na minha televisão? Eu realmente não sei. Você sabe? Eu não sei. Então o que acontece? Existem temas que a pessoa, para poder falar daquele tema de forma aprofundada e completa, a pessoa precisa ter o quê? Conhecimento técnico. Senão tu vai parecer quem? A Anitta, né? Que fala de tudo e não sabe de nada. Não é isso? Então nada contra aí, tá? Se você gosta da Anitta, não tem problema não, tá bom? Mas não ter conhecimento de um assunto, querer ficar falando sobre ele é complicado. Então o que acontece? Existem temáticas que eu tenho que ouvir quem tem conhecimento técnico. E o legislador, muitas vezes, senhores, ele não tem conhecimento técnico sobre determinados assuntos. Então o que acontece? O legislador, ele cria uma lei estabelecendo normas gerais sobre aquele tema. Telecomunicação. Aí ele autoriza determinados órgãos do Poder Executivo, órgãos técnicos do Poder Executivo, a complementar essa lei, tá? Sobre aquela temática. Por quê? Porque esse órgão técnico sabe do que está falando. Esse órgão técnico tem esse conhecimento aqui necessário, certo? Só que cuidado, esse regulamento aqui, autorizado, por que o nome dele é regulamento autorizado? Porque eu vou regulamentar, eu, órgão da administração pública, eu, órgão técnico, vou regulamentar através de uma autorização que eu tive do Poder Legislativo. O Poder Legislativo reconheceu que não tinha conhecimento suficiente técnico sobre aquele tema e ele autoriza
esse órgão que tem conhecimento técnico a regulamentar aquela temática. Isso aqui também é chamado de lacuna, não decore o nome de estudo, tá? Lacuna propositais. O que é lacuna proposital? Lacuna é o quê? Vazio, certo? O legislador, ele não tratou de forma aprofundada o tema, deixou em branco, lacuna. Por quê? De forma proposital, porque ele não tem conhecimento técnico sobre aquilo. Isso aqui eu vou deixar em branco e vou autorizar você, órgão técnico do Poder Executivo, a complementar, a regulamentar. Tá vendo porque que o nome é lacuna proposital? Tá ok? É chamado de deslegalização, por quê? Porque o Poder Legislativo, ele cria lei. Quando ele autoriza o órgão técnico do Poder Executivo a regulamentar aquela matéria, ele deixa de exigir lei, porque o órgão não vai criar lei. Quem cria lei é Poder Legislativo. Ele vai fazer isso aqui através de outra espécie normativa, não é isso? Decreto, né? Um decreto, um regulamento, na verdade, né? Por isso que é deslegalização. Vai ser regulamentado deslegalização, não por lei, mas por outra espécie normativa. Beleza, agora olha que interessante, e aqui o aluno se confunde todo. Como? Quem vai criar, quem vai regulamentar essa temática, detalhando ali a lei, é um órgão técnico do Poder Executivo. Esse órgão ele pode inovar. Ele pode inovar, apesar de ser uma norma secundária. Então, olha a confusão que gera na cabeça do aluno. Olha a confusão que gera na cabeça do aluno. E não tem mistério, é só você se organizar no teu estudo. Olha só, o decreto regulamentar, você aprendeu que é norma secundária. Ou seja, está abaixo da lei. Por ser norma secundária, não pode inovar. Beleza. O decreto autônomo, você aprendeu comigo que ele é norma primária. Então ele pode inovar. Tem o mesmo status de lei. O regulamento autorizado, não é isso? Lacuna proposital. O regulamento autorizado, ele é uma norma secundária, ou seja, está abaixo da lei, tudo bem, mas pode inovar. Por quê, professor? Porque como é que eu vou conceder a regulamentação a um órgão técnico se ele não pode criar nenhuma obrigação, ele não pode criar nenhum direito? Então, apesar de ser uma norma secundária, de estar abaixo da lei, o regulamento autorizado pode inovar, pode criar direitos e obrigações. Beleza? Por quê? Porque foi autorizado pelo Poder Legislativo. Tranquilo, senhores? Fácil? Beleza? Agora é o seguinte, tá? Parte da doutrina entende que esse regulamento autorizado aqui, tá? Ele é inconstitucional porque ele não tem previsão, tá? Você pode procurar na Constituição, você não vai ver falar dele. Então a doutrina entende, parte da doutrina entende que é inconstitucional. Mas cai em prova o conceito. E agora fica tranquilo que eu vou te dar um exemplo para você entender isso aqui, como é que funciona, tá? Olha só que interessante, vem cá. Vocês já viram falar, e a gente vai aprender isso aqui, tá? No decorrer do nosso curso de Direito Administrativo. Você já ouviu falar nas famosas agências reguladoras? As agências reguladoras, senhores, são autarquias, que a gente chama de autarquias em regime especial, tá? Então, olha só. A agência reguladora, ela nada mais é do que uma espécie de autarquia que serve para quê? Para agência reguladora, para regular, para fiscalizar, tá? Para estabelecer regras, tá? Sobre uma determinada área. Não entendi, professor. Vamos lá. Você já ouviu falar deixa eu ver, na ANAC? Pronto, na ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. É uma agência reguladora. Agência reguladora sempre você vai ver, sempre ANA, tá? Anatel, tá? Outra aqui, ó. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, tá? Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então olha só, todas essas aqui, ANAC, Anatel, Anvisa, né? Elas são
agências reguladoras. E para que ela serve? Para que serve uma agência reguladora? Para regular, para fiscalizar, para criar regras, tá? Em uma determinada área, sobre uma determinada área. Então a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, vai criar regras sobre o quê? Sobre a aviação civil. Então a ANAC, por exemplo, ela estabelece regras que devem ser cumpridas pelas as empresas aí de aviação civil. TAM, Gol, Azul, tem que seguir as regras da ANAC. Então a ANAC, por exemplo, ela vai lá e fala, ó, não pode vender mais de 90%, tô dando um exemplo, não pode vender mais de 90% dos assentos, né, das passagens aéreas aí, do total permitido no voo. Então uma regra que a ANAC criou. A Gol, a TAM, a Azul, por estar no ramo da aviação civil, tem que respeitar as regras da ANAC, certo? E a ANAC, além de criar essas regras, ou seja, além de regular essa atividade de aviação civil, ela fiscaliza, ela aplica sanção, certo? Então, por exemplo, até brinco com os meus alunos, você está tendo um problema lá com a Claro, por exemplo, aí o atendente liga para você, não adianta você ficar falando, vou no Procon, eles nem ligam. Agora você fala o seguinte, beleza, eu vou procurar a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ela vai regular, ela vai criar regras, ela vai fiscalizar, ela pode aplicar sanção para o quê? Para as empresas de telecomunicação. TIM, Claro, Vivo e etc. Entenderam? Se você falar isso, aí o pessoal da Claro lá vai ficar preocupado, tá bom? Então olha que interessante isso aqui. A agência reguladora você aprendeu comigo. É uma autarquia que serve para fiscalizar, para criar regras e para aplicar sanção para as empresas privadas que atuam em um determinado segmento. Então quem fiscaliza a Oi? Oi não, né? A TIM, a Claro, a Vivo, a Anatel. Quem fiscaliza ali a TAM, a Azul, a Gol, a ANAC. Beleza? Ótimo. Por que eu estou falando tanto disso? Olha que interessante, senhores. E prestem bem atenção. Você concorda comigo que... Só apagar aqui um minutinho. Pronto. Você concorda comigo que essas agências reguladoras, essas autarquias, elas são entidades que têm conhecimento técnico? Então assim, a ANAC, ela domina o conhecimento da aviação civil. E aí, o legislador, Tiririca, Romário, né, galera ali, deputados, senadores, que às vezes não tem muito conhecimento sobre determinadas áreas, né, ele vai lá legislar sobre aquele tema. Só que ele reconhece que não tem o conhecimento técnico necessário para tratar de tudo sobre aquela temática. O que ele faz? Ele, legislador através de lei, estabelece normas gerais e autoriza órgão ou entidade com conhecimento técnico do Poder Executivo a complementar. Isso aqui acontece diariamente com as agências reguladoras. Então, o legislador criou normas gerais lá, falando da aviação civil, aí fala, olha, agora sobre negócio aí de controlador de voo, esse negócio, eu não tenho conhecimento. Então eu vou autorizar, o legislador, vou autorizar, tá? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é uma agência reguladora, a complementar essa lei, a regulamentar essa lei, estabelecendo aí regras novas. Por isso que esse regulamento autorizado, que é muito utilizado pelas agências reguladoras, apesar de ser uma norma secundária, está abaixo da lei, pode inovar no ordenamento jurídico. Aí sim a ANAC vai poder falar, olha, controlador de voo é assim, assim, assado, empresa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso, tem direito a isso. Beleza? Tranquilo? Fácil até aqui? Perfeito, senhores. A parte difícil acabou, prometo para vocês, tá? No próximo bloco nós vamos finalizar, tá? Poder regulamentar, e aí eu vou falar aqui de controle dos regulamentos, vou trazer algumas peculiaridades e nós vamos para as questões. Fique tranquilo que você vai ver que não tem mistério. Aguardo você no próximo bloco.